E aí, rapaziada, tudo beleza? Voltamos agora com o podcast. Tivemos aí um pequeno hiato aí na virada de ano, mas agora estamos voltando com tudo e hoje já começando com um cara brabo aí, já especialista em ultras distâncias, já fez Ultraman, já fez Ironman e é treinador também, né? Treinador principalmente da galera que quer se prejudicar, né? Galera que quer fazer longas distâncias mesmo. E aí, André? Grande André Luiz Ultraman, como é que você tá? Tudo bem, Aldair? Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade da gente tá aqui falando de algo que a gente ama tanto, que é o triatlo, né? E algo que nunca é cansativo, né, cara? A gente pode passar aqui o dia todo aqui falando que o tempo passa, mas ninguém cansa de falar, né? Paixão é paixão, cara. Quando você bota triatleta para conversar, não falta assunto, não. Já basta o treino de estrada, né? De ciclismo que dura 3, 4, 5, 6 horas, aí a conversa e a resenha é grande, né? É demais. André, eu queria, pra gente começar, eu tenho... a conversa é livre, não é entrevista, não, né? Aqui no podcast a gente vai conversando, mas eu tenho uma curiosidade que eu sempre pergunto para as pessoas que eu estou conversando, como é que foi que você entrou nessa roubada, entendeu? Como é que você disse, não, só corrida é pouco, eu quero fazer triatlon agora. Como é que foi isso para você? Cara, é uma história longa, né? Assim, primeiramente, assim, cara, para mim entrar no triatlon já foi algo assim que por si só me surpreendeu, né? Porque quando eu fui, digamos assim, picado, né, por esse, digamos assim, esse mosquitinho do triatlon, né, cara, mais de 20, acho que tá com 23 anos já, aquilo dali transformou muito a vida da gente, né, porque primeiramente, assim, a primeira vez que eu vi uma prova de triatlon, cara, eu já tinha meus 20 e poucos anos não sabia nadar, tinha fobia de mar, cara, e olha que sou neto e filho de pescador, cara, mas eu não sabia nadar, com trauma, né? E daí, cara, quando eu vi aquilo dali, aquela galera nadando ali 1.500 metros ali no mar, dentro do mar ali, entrando de caramba, cara. Esse povo é doido, né? Cara, já era corra pra Superman, né? Você fazer um olímpico, né? 1.500, 40, 10, era corra pra Superman, cara. Daí aquilo me encantou, ficou na minha cabeça por meia hora, ficou na minha cabeça por 1 hora, no outro dia ainda estava na minha cabeça, no segundo dia ainda estava, no terceiro dia ainda estava na minha cabeça, então não tem jeito, cara. Aí eu comecei a treinar, né, fazer isso, e durante essa jornada, o bom do triatlo é muito interessante, porque à medida que você vai se superando em cada prova, né, às vezes a gente que apesar de já ter feito algumas provas de longa duração, e você olhar assim, digamos assim, para as provas que tem um volume, né, menor, tipo um sprint, um olímpico, né, a gente acha que é algo insignificante, mas para quem faz uma primeira vez é algo tremendo, né, e para mim também foi assim, né. Meu sonho era fazer uma prova de olímpico, cara. A primeira vez que eu fiz uma prova de olímpico, quando eu cheguei lá na chegada, eu chorava igual uma criança, né, cara? Porque eu achava que aquilo era inimaginável para mim, nas minhas condições. E aí o grande, vamos dizer assim, mal ou grande bem, é que quando você termina a prova de olímpico, você já quer fazer um meio. E aí quando você termina de fazer um meio, você quer fazer um Ironman, né? E aí vai. E aí, essa história de fazer uma prova de Ultraman, isso aí, eu me lembro que eu pedalava com alguns mentores, digamos assim, que eram uns caras que, assim, a gente sempre tem ídolos no esporte, né? Mas para mim, esses dois caras, eles não eram campeões, mas foram pessoas que para mim eram exemplos demais, né? Que era o Haroldo Lacerda e o Francisco de Assis Leite, né? Que eram dois caras que tinham famílias, né? Tinham suas profissões, né? Tinham seus
perrengues do dia a dia, mas eram triatletas. E para mim isso daí, eu me identificava muito com isso, porque era muito parecida com a minha situação, né? Pai de família, casado, com trabalho, sem tempo para treinar. E ali foram os caras que me inspiraram. E aí eu me lembro que um belo dia, né? Eu pedalando com eles, né? E aí eles falaram de uma prova chamada Ultraman. Eu digo, cara, o que é Ultraman? E a gente pedalando e conversando, e sabe, Ultraman é uma prova que o cara nada 10 km, depois pedala 421 km e depois corre 84 km. Isso eu tava com mais ou menos 3, 4 anos de triatlo, né? Mas aquilo ficou na minha cabeça, né? Você já tinha feito o Ironman? Normal, não tinha feito nenhum meio ainda, né? Sim. Ainda tava naquela fase de olímpico, de sprint. Mas aquilo, ó, daí ficou na minha cabeça, bicho. Eu acho que ali foi a semente jogada. E eu me lembro que passou depois de algum tempo, na televisão, me lembro que até no Globo Esporte, passou o Mundial de Ultraman. Isso até me arrepio falando disso. Eu me lembro que passou uma reportagem com o Sérgio Cordeiro e o Manuel Mendes. Os dois primeiros brasileiros que foram fazer o Ultraman lá no Havaí. Cara, e quando eu vi aquilo dali, eu digo, pelo amor de Deus, cara, que loucura, né? Era algo que pra mim era inalcançável naquele momento. Não é mesmo porque, como eu disse, eu nunca tinha feito nenhuma prova de 70.3, então era algo inimaginável, mas aquela semente eu não sabia que havia sido plantada em mim. E aí, como o tempo vai passando, e como eu estava te dizendo, o triatlo é um esporte, cara, sensacional, porque ele consegue emergir algo que é inato do próprio ser humano, né? Aquela capacidade de se superar, né? Por mais que você deixe de lado aquela questão competitiva de vencer outro, vencer A, B ou C, mas de se superar, eu acho que é o grande, sabe? É o grande boom do esporte, é você se superar. E à medida que eu ia me superando, né? Vai fazendo um meio, aí faz um Ironman, aí faz mais outro, e faz mais outro, e por aí vai. Tem uma hora que você parece que recebe um insight, né? Aquele estalar. E aí eu me lembro que em se não me falha, eu acho que foi em 2014, né? Eu ouvi falar do B515, né? B515, que é o Ultraman Brasil. E aí aquilo, sabe, ficou na minha cabeça. Aí eu comecei, como a gente diz aqui no Nordeste, a matutar sobre isso. Diga, rapaz, fazer um Ultraman e tal, como é que se treina para isso? Como é que se come? E aí vem, essas perguntas começam a ganhar um patamar, que aí chega naquele patamar que você faz aquela pergunta para si próprio. Será que eu consigo fazer? Tá entendendo? E aí veio essa pergunta. Aí não é nem assim, se eu consigo fazer a prova, não. Será que eu suporto o processo, né? Isso. Porque o caminho é longo, né? Por aí. E aí eu fiz esse questionamento e pá, foi aquele insight. E aí eu me lembro que em 2014, eu digo, não, vou fazer, sabe? Eu senti aquele insight mesmo, mas foi aquela coisa ainda que lá no meu íntimo eu sabia que não estava assim, preparado, né? Mas mandei mesmo assim, mandei a carta de solicitação, né, que é o currículo, só que eu não fui aprovado na época. Aí comecei a acompanhar essa prova, cara. 2014, aí nesse intervalo de tempo, eu comecei a fazer corridas de ultramaratona, né, prova de 50 km, de 100 km. E aí me apaixonei mais ainda, cara, por esse universo de ultradistância, porque é uma das coisas que mais bacanas que tem é essa possibilidade de você largar com pessoas que você nem conhece, nunca viu, e quando você termina a prova, cara, você abraça e chama de irmão, cara. É seu amigo de infância, né, cara? Tá entendendo, cara? É incrível, porque é um ambiente de solidariedade, de irmandade muito grande, né? Porque se a gente pegar, por exemplo, essas provas mais competitivas, né, 70.3, essas outras provas, não é que não existe esse ambiente, né, de irmandade, mas só que você vê um ambiente de mais competitividade, não que seja um problema, né? Mas só que no ambiente de ultradistância, de ultramaratona, de ultratriatlon, de qualquer prova de ultra-endurance, a gente vê muito essa coisa do atleta que está do teu lado, competindo do teu lado, querendo que você chegue, que você termine a prova assim como ele. Então isso é muito bacana, sabe? Eu acho que
faz com que assim, o ultra distância emerge muito o que há de melhor nas pessoas, né? Com certeza. Aí veio 2015, né? 2015 eu já acompanhava o B e tal, e aquela coisa foi batendo na minha cabeça que tinha que fazer. E aí foi quando eu enviei o meu currículo para lá, né? E fiquei naquela expectativa e tal. Não, pô, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? E aí, cara, incrível. Até comento isso muito com o Alexandre Luna, cara. Cara que é um cara sensacional, um cara fantástico. Luna foi o primeiro episódio do podcast. Pois é, cara. Quando eu resolvi, eu falei, Luna, eu queria que você fosse o primeiro. Aí, na hora. Cara, ele é sensacional, cara. Esse cara é incrível, bicho. E aí, cara, eu conto muito isso pra ele. Quando eu achava, cara, que, pô, não vai dar certo, o meu currículo não foi selecionado, eu não tenho lastro pra fazer essa prova e tal. Eu me lembro que eu tava na casa da minha sogra, cara, veio uma ligação no domingo, cara, no dia do meu aniversário, Adair. De 19 de junho. Liga um cara com sotaque carioca carregado, pô. É André Luiz, eu digo sim, é ele. Que tá falando é Alexandre. Aí eu perguntei, Alexandre Ribeiro? Ele, não, Alexandre Luna, cara. Cara, você foi pré-selecionado pro B e tal. Aí começou, né, cara? Aí começou. E aí o que acontece, cara? Aí foi de fato quando eu digo que realmente começou pra mim essa história de ultradistância, né? Porque aí você pega o mindset, cara. Porque eu sempre digo pra galera que quer fazer ultra, que você tem que ter um mindset, você tem que ter a cabeça para aquilo dali, você tem que estar focado para aquilo dali. Então, desde aquele momento, quando o Luna me ligou, no dia do meu aniversário, que para mim foi muito simbólico, o meu mindset ficou aquilo dali, cara. As dúvidas que eu tinha, teve de ficar de lado e agora era trabalhar, né? Mas, logicamente, ainda tinha outro passo, né? Tinha entrevista, cara. E eu me lembro, cara, também que na entrevista, assim, foi muito engraçado também, porque, assim, cara, uma prova dessa, cara, é uma prova extrema, né? E aí, a gente entende os organizadores de quem tá na direção da prova dessa, porque os riscos, né, são grandes, né? Porque você leva o seu corpo ao limite. Não o limite físico e o limite mental. E o cara tem que estar bem preparado. O cara não pode ser um aventureiro para fazer uma prova dessa. Uma prova de ultradistância, ela é muito diferente de uma prova de 70.3, uma prova de sprint de olímpico, até de um Ironman, que é paguei, vou largar. Uma prova de ultra não é assim, né? Então, o que acontece? Tem todo um processo, um repertório, que tinha entrevista, né? E eu me lembro que na entrevista, né, cara, eu me lembro que o Luna, é engraçado que o Luna, rapaz, cara, tudo para resumir, olha, você sabia que a prova do B, ano passado, teve tantos atletas que desistiram na Serra do Piloto? Eu digo, sei. Você sabia que a prova, ela assim, assado? Só dificuldade, né? Sei. Cara, você sabia? Cara, eu digo, pelo amor de Deus, esse cara não quer que eu vá. Não quer que eu vá. Eu dizia, não, vou, mas eu dizia isso também, vou. Eu tava com a cabeça mesmo que eu ia. Cara, eu me lembro que no fim, bicho, da entrevista, ele chegou pra mim, ele disse, né? Cara, André Luiz, seja bem-vindo à família UB 515, cara. Cara, eu não esqueço nunca dessa frase. Eu me lembro que eu chorava muito, né? Chorava muito porque é uma conquista, né, cara? Mas só que aí era só o começo dessa história toda, né? Tinha o processo, como você bem falou, você foi muito feliz em falar. Cara, o processo cara, Ultraman, se você conseguir sobreviver ao processo, cara, os 3 dias é besteira, né? É besteira, só cara. Festa. Pois é, cara. E aí, o que acontece? Pô, treinar para uma prova dessa é algo surreal, né, bicho? Porque, primeiro de tudo, hoje em dia a gente já tem algumas publicações, algumas pesquisas já mostrando muitos estudos sobre treinos de longa duração, principalmente em ultra triatlon, né? Mas na época não tinha, cara. A gente fala assim na época, mas era 5 anos atrás. Não tinha, era algo ainda que é muito novo. Como é que se treina, como é que se alimenta e tal. Cara, e aí foi. E aí era um negócio, sabe, que surreal mesmo, que a gente, por exemplo, entrava numa piscina lá, geralmente eu costumava nadar num clube que tem próximo aqui à minha casa, aqui em Fortaleza, que a gente começava a nadar com a turma lá de meio-dia 1,
Às vezes eu começava a nadar 9 da manhã, terminava depois, 2 horas da tarde, entendeu? Cara, os treinos de ciclismo também era algo também louco. A gente saía daqui e pedalava 200 quilômetros, sabe? E na época, hoje em dia já tá assim, de certa forma até natural, né? Mas na época era coisa de louco, né, cara? Pô, pedalar 200 quilômetros fazer pra mim... E muita gente não acreditava, bicho. Muita gente não acreditava. Eu lembro que como eu falei, eu fui staff do Alex Pinheiro, que já fez o B, largou 3 vezes e foi finisher 2, se eu não me engano. Fora que participou como voluntário de outras maneiras. Aí eu lembro que, assim, teve uns 2 finais de semana, assim, que eu saí para treinar com ele e com o Josemar, que era o meu treino, que eu chamava de longão, era o quê? Era 90 quilômetros, o dele era 200. o meu longão não era nem a metade do dele. Esse caraca, realmente, o bicho... eu quero fazer, mas eu sei que o bagulho não é fácil, não. Cara, o Alex, o Josemar, são 2 gigantes, né, cara? O Alex, então, cara, é um cara no coração do tamanho do mundo. A Alagoas fica pequeno pro coração desse cara. Um abraço aí pra ele, pro Josemar. E aí, cara... Já mandou mensagem aqui, depois eu mando pra você. Cara, é um irmãozaço, bicho. Pô, é um cara que me ajudou bastante também no Mundial. O Josemar também, a gente sempre tá se comunicando. É uma máquina, né, cara? E tem o Muniz... Aí o Alagoas é um celeiro de Ultraman, cara. Tem o Muniz Falcão também, né, cara? Que aí praticamente é o pai de todo o Ultraman Exatamente. De Alagoas. E tem outros caras aí, né? Em breve, se Deus quiser, você vai estar fazendo. Cara, e aí, bicho, foi esse processo, sabe? Essa loucura de treinar. Aí também tinha outra coisa também da prova, que é a questão da logística da prova, né? Que é uma logística que também não é fácil, né? E eu me lembro muito bem, cara, pra você ver como é que a coisa... Muita gente não acreditava que a gente fosse terminar. Para que você tenha uma ideia, eu me lembro, cara. Porque assim, uma prova dessa é muito mental, né? Você Sim. tem que lidar com todas as situações. Porque o que acontece dentro do próprio processo, tem pessoas que acreditam em você, que confiam no seu potencial. E tem aqueles que, cara, que acham que tu não vai conseguir. Que são descrentes mesmo com relação a você. E até algumas vezes são às vezes, como é que eu posso dizer assim, pegam todo esse sonho, todo esse processo desse trabalho e de forma pejorativa até desdenham, né? Só para que você possa ter uma ideia, eu me lembro muito bem, que quando eu estava no aeroporto para viajar, isso também tem outra história antes que eu vou contar depois dessa, que eu tinha perdido o voo, porque eu me confundi, que é outra história. Cara, um colega meu chegou para mim e me disse, olha, eu vou te dizer uma coisa aqui, mas eu vou te dizer que eu sei que você vai pegar isso e vai transformar isso em algo positivo. Eu digo, o que foi, cara? Cara, tem um canto aqui em Fortaleza, aqui na Praia de Iracema, na terra, inclusive até onde é a largada do 70.3, que quando você vier para cá, vou lhe mostrar, é um ponto de encontro, né? Que a galera que sai para nadar no mar, sai para correr, que é uma barraquinha e tal. Tem um rapaz chamado Marquinho do Coco, né? Que ele tem lá esse pontozinho e tal, e todo mundo, né? É tipo um ponte, né, ali. Uhum. Toda cidade tem, né? O ponte do triatlo. E aí, cara, esse meu amigo chegou pra mim e me disse, olha, tu sabia que já tem um banco de apostas lá na barraca do Marquinho, apostando em que dia tu vai desistir? Eu digo, como é que é? Eu falei, tu ouviu? Tem lá o banco de aposta lá, tem um pessoal lá que voltou que disse que tu só vai aguentar o primeiro dia. Tem outros lá que estão apostando no segundo dia. Tem um lá que estão apostando no terceiro dia. Eu digo, cara, meu, e como é que tá? Cara, eu vou dizer, a tua pontuação tá muito alta no primeiro dia, viu, cara? Eu digo, porra, que massa, cara. Cara, Então, assim, esse tipo de coisa. Então, eu me lembro que eu, assim, pegava isso, né? Muito desse tipo de coisa também. E aí a gente eu utilizava muito isso, né? Na hora que tava na porrada mesmo, né? E aí, antes, como eu tinha dito, nessa correria que foi a gente ir para essa prova, eu perdi o voo, cara. Pô, a gente fez rifa aqui, porque é uma prova cara, né? É uma prova que tem uma logística muito grande, entendeu?
E eu me lembro que daquela correria, um colega meu, né, comprou para mim as passagens, né, minha e do meu staff, que eu levei aqui, que era o Júnior. E aí o que acontece? Tava lá 3 horas, né? Só que não tinha dito que era da manhã ou da tarde, né? Olha lá, 3 horas, né? E isso, cara, era eu acho que era numa quarta-feira. A largada era numa sexta. Cara, aí eu chego à tarde na quarta-feira. Tá lá, bike lá, meu staff e tal. Vou fazer o check-in, cadê meu nome, cara? Eu digo, pô, não tá aparecendo. Aí eu coloquei o do meu staff. Também não tá aparecendo. E, cara, como é que pode? Fui no balcão. Quando cheguei no balcão da empresa aérea, aí eu dei meu CPF, a moça olhou pra mim assim e disse assim, olha, senhor André, o seu voo foi 3 horas, mas da manhã. Meu Deus do céu, cara. Cara, eu enchi aqui meus olhos d'água aqui e tal. Eu digo, porra, vai... Tudo foi por água abaixo, né? Porque a gente vai tudo na ponta do lápis e tal. E eu me lembro que eu fui pra casa, né? E eu digo, eu praticamente tinha desistido naquela hora, né, cara? Porra, como é que pode e tal? E aí, esse mesmo colega, ele me ligou e disse assim, olha, e aí, cara, já chegou no Rio? Não, cara, eu tô aqui em Fortaleza. Eu digo, como é que tu tá em Fortaleza? Não, cara, eu perdi o voo, cara. Eu digo, porra, foi tudo por água abaixo. Eu comecei a chorar ali. Cara, fala o seguinte, vou remarcar pra ti. Tu tem como ir amanhã? Eu digo, tenho. Aí no outro dia ele me deu a passagem, eu fui de novo, né? E aí até eu sou muito grato a esse cara. E fui. Cara, e aí eu cheguei, é muito engraçado, bicho. Por isso que eu digo que, assim, quando a gente fala de perrengue de prova, cara, se eu for contar a história, como eu estou contando, você vai ver que tudo deu errado. E aí eu me lembro que eu viajei com o meu staff, né, com o Júnior, e aí nós chegamos no Rio de Janeiro na quinta-feira. Aí na quinta-feira nós pegamos o carro, cara, de madrugada aqui, e a gente chegou em São Paulo, lá em Ubatuba, de manhã. E aqui era o meu staff dormindo, eu montando aqui a bicicleta, de cara, vai dar tudo errado. E no meio do caminho, cara, porque aqui, eu não sei como é que é em Alagoas, mas aqui no Ceará, a gente não tem muita subida. A gente tem uma serra aqui que é o Aramiranga, mas não é essas curras todas, não. Cara, aqui tem esse problema também, tem pouca subida. É. Cara, e no caminho que a gente ia, cara, do Rio até São Paulo, daí, quando eu vi aquelas subidas, cara, eu digo, cara... Ferrou. O tobogã, cara, eu olhava aqui assim, e aí o meu amigo, cara, o que foi? De cara, eu tô assustado, bicho. Cara, 200 e poucos, 421 quilômetros nisso daqui, cara, não vai dar, cara. Então veio um redemoinho de coisas na cabeça da gente, de dúvidas, né, de incerteza, né. E lembrando que em 2015, no ano anterior, que até esse ano, que eu acho que foi o ano que o Alex ele ficou no cut-off, né, da Serra do Piloto, tiveram, acho que foi, se eu não me engano, foram 6 atletas ou 4 atletas que ficaram no tempo de costa na Serra do Piloto. Que na Serra do Piloto, nada mais, nada menos do que no segundo dia, quando você sai para pedalar, os 276, você começa a escalar a Serra do Piloto com 150 km nas costas, né? E dá uma altimetria que, pelo amor de Deus, que é justamente onde a galera tava ficando, né? E era onde eu temia. E aí nós chegamos e tal, eu era aqui montando a bicicleta, meu staff dormindo. E aí, cara, assim, quando eu cheguei para fazer meu bike check-in, cara, quando eu vejo... É por isso que eu digo que o B é a prova, cara, única. Eu já participei de um mundial, né, com os atletas mais resistentes do mundo, mas, cara, igual o B não tem. Quando eu chego para fazer o check-in na minha bike, quem tá fazendo o check-in na minha bike? O cara que foi simplesmente 6 vezes campeão do... 7, né? 6 vezes eu não lembro agora se foi 6 ou 7. Eu acho que foi 6. Ex-campeão mundial do Ultraman do Havaí. Cara, eu era aqui chocado. Tá chocado, entendeu? Digo, pelo amor de Deus, onde é que eu tô? Aí daqui a pouco tem Costa, esse é um momento que pra mim é muito marcante também. Eu conheci pessoalmente o Sérgio Cordeiro. E quando eu olhei pro cara aqui, o cara que eu via... sei lá, 10 anos atrás na televisão e que eu imaginava, assim, eu nem, sei lá, que aquele conto de fadas um dia ia se realizar, o cara tava do meu lado. E o cara me abraçou e tudo, entendeu? E aí, cara, foi um momento, assim, muito marcante pra mim como atleta, largar com o Sérgio Cordeiro,
Folga assim, cara, inimaginável. Então eu vi aquele ambiente, os atletas ali, cara, é uma magia, cara. Assim, tem muita tensão no ar, mas não é aquela tensão, sabe, de competição um com o outro. Eu percebi como staff, eu percebi, eu fui como staff, mas eu queria fazer um vídeo também, né? Eu queria documentar toda os bastidores e a prova do Alex, que eu era staff dele. E eu percebi que realmente é uma tensão, mas é muito diferente da tensão das provas de, por exemplo, 70.3. Eu ainda não fiz nenhum Ironman, só fiz o half. E eu fico muito tenso na largada, e a tensão que tem na largada do 70.3, até das provas de Olímpico, é aquela tensão da competição. E o que eu percebi no Ultraman é que tem que ter essa tensão, porque o bagulho, né, o feito não é pequeno, não. Você já sai para nadar 10 quilômetros, entendeu? Então, eu acho que a atenção que dá é mais uma espécie de conscientização do que você está prestes a fazer. Caraca, eu vou fazer isso agora aqui. Eu treinei, tá ligado? Mas eu vou fazer uma parada aqui que não que não é muito confortável, não. Cara, eu vou usar um termo que, assim, que no Ultraman é muito usado, essa fala, e eu acho que ela é muito feliz. É uma jornada de autoconhecimento. Porque, cara, você não tem ideia do que... E isso, a própria preparação, ela vai te ensinando isso, né? As horas que você dedica ao treinamento, que você renuncia à sua família, renuncia muitas coisas, né, em prol de um sonho, de um objetivo, que é você terminar a prova dessa, você vai se descobrindo, cara. É uma autodescoberta tremenda. E aí você tem muito tempo para pensar, cara. Muito tempo para pensar em muita coisa, na vida, nas pessoas, na família, entendeu? É uma jornada longa, entendeu? E lá, cara, você viu, você sentiu como é que é a atmosfera. Eu não sei se no ano que você estava lá com o Alex, mas eu tive a oportunidade de conhecer um cara fabuloso também, mais um fabuloso, entre tantos fabulosos, que é o Corey Falk, que é um dos caras, eu acho que é recordista mundial em finalizações em prova de Ultraman, que é um cara sensacional. E, cara, a gente conversando com ele, eu não falo inglês, mas é aquele arranhado, né? Sim. Eu perguntei pra ele, cara, qual o segredo pra terminar? Você que já terminou tantos Ultramans e tal, qual o segredo pra terminar? Aí ele me, não esqueço nunca disso. Day by day. Um dia por dia. Um dia por cada vez. E era isso. O Ultraman é mais ou menos isso, né, cara? É um dia por dia. Se você pensar no conjunto da obra, cara, você nem larga. Você nem larga. Porque é muita coisa, cara. É muita coisa. Então, assim, você assim, tem que... Logicamente que você tem que se condicionar fisicamente para aquilo dali. Mas eu acho que fundamental é você condicionar a sua cabeça para aquilo dali. Para os momentos de desafio e dificuldade que não são poucos, não. Você tá ali no meio da prova, aí uma coisa que é inevitável, você quebra. Tem como, todo mundo quebra. E aí vem a questão... Não tem, né? Não tem como ter reserva para um negócio desse. Não tem, cara. E aí o que acontece? Você tem que estar preparado mentalmente e criar estratégias para você sair, como a gente sempre diz, você sair daquela caverna, daquele poço escuro. Porque quando você quebra, você é atleta, você sabe que quando a gente quebra, você fica como se estivesse mesmo num buraco, você não consegue sair dali, você acha que tudo ali acabou. E numa prova de longa duração, se isso acontecer, se você tiver essa mentalidade, cara, acabou. Porque vai ter esses momentos. Uhum. Porque da prova você chora, você ri, entendeu? E, cara, é aquela coisa, você tem que estar muito bem preparado mentalmente. E essa preparação, antes da prova, cara, é fundamental. É fundamental porque é ele que vai te dizer. Porque uma das coisas marcantes para mim, dentro da minha preparação, foi quando eu peguei aqui, nessa serra aqui que a gente chama de Guaramiranga, que ela tem, acho que não tem nem 1000 metros de altimetria. Teve um dia que eu peguei aqui minha bicicleta e saí para pedalar 12 horas só subindo, que deu quase 5.000 de altimetria, né?
Cara, eu saí pra pedalar, era mais ou menos às 6 horas da manhã, cheguei 7 horas da noite no ponto onde eu tinha saído. Mas eu cheguei pifado. Mas, cara, quando eu cheguei desse treino, eu cheguei, na minha cabeça, eu tive aquela, digo, agora eu termino um B. Agora eu termino um Ultraman. Não tem Serra do Piloto que dê jeito. Eu termino um Ultraman. Você tem que ter essa confiança, né? Pra poder terminar a prova dessa. E aí, cara, foram os dias, né? Foi o primeiro dia. O primeiro dia foi, porra, a conquista grande, bacana, entendeu? Você chegar lá em Paraty. E aí, cara, eu me lembro que tem um acontecido engraçado. Assim, tem muita coisa que aconteceu comigo aí. E aí eu me lembro que eu sempre, né, durante esses dias eu era o primeiro a acordar, eu e os nossos staffs, né? E aí eu me lembro que, cara, quando eu acordei desse primeiro dia pro segundo dia, que é o dia que a gente chama que é o dia nevrálgico mesmo do B, que é o ciclismo, cara, eu taquei meu joelho no banheiro, cara. Sabe aquela dorzinha no joelho que você se senta? Sim. E aí foi. E aí tu imagina pedalar quase 300 km com altimetria de quase mais de 4.000 metros, com o joelho, cara, latejando. Tinha de ir. E aí foi. E aí no meio do caminho eu me lembro que eu pedi pro pessoal comprar pra mim uns anti-inflamatórios e, cara, e foi. Mas, cara, foi um desafio grande o segundo dia. O segundo dia, eu, assim, na minha cabeça, na minha estratégia de prova, eu sabia que se eu finalizasse o segundo dia, cara, terceiro dia, vou dizer que é uma mata, né? Mas, cara, a minha preocupação maior tinha deixado pra trás. Tanto que quando a gente terminou o segundo dia, eu caí, assim, eu chorei pra caramba, porque, cara, foi um colosso que eu ultrapassei, cara. Você enfrentar aquela Serra do Piloto, quem já ultrapassou, pergunte a Alex, pergunte a Josemar, pergunte aí enfim, a galera que teve a oportunidade de enfrentar a Serra do Piloto, que não é um negócio fácil, cara, que é uma subida que não acaba nunca. Não acaba nunca. Qual é o grau de inclinação dela? O maior grau de inclinação, você lembra? Cara, eu não sei te dizer, bicho. Mas tem umas pirambebas lá, cara, que você gira lá... Passa de 12%, 12 graus, não passa? Eu acho que sim, tem trechos que passa, viu, cara? É porque o complicado, porque além dela ter essa grande altimetria, você vem acumulando muita fadiga, né, dos dias anteriores. Sim. E esse trecho da Rio Santos, cara, é muita subida e muita descida. Então você tá ali fazendo muita força concêntrica ali naquela musculatura do quadríceps. E na hora que você vai precisar mais, cara, você já tá ali detonado, entendeu? E aí automaticamente tua percepção de esforço, de fadiga também vai lá pra cima, né? E aí no meio do caminho você vê nego chorando, você vê gente vomitando da prova, cara. E aí você se coloca de cara, quando é que vai ser a minha vez, né, cara? Se isso acontecer, né? Quando é que vai ser a minha vez de acontecer? Quando é que eu vou vomitar? Pô, porque acontece, entendeu? E aí a gente, graças a Deus, finalizou o segundo dia e fomos pro terceiro dia, né, cara? Cara, a corrida, assim, Desculpa interromper. No ano que você foi, chegava no Rio, né? Porque o ano quando eu fui de staff do Alex, ia até Paraty e voltava, fazia a dupla maratona em Ubatuba. E a chegada era no mesmo lugar. Mas no ano que você fez, chegava no Rio de Janeiro, né? Isso. Chegava lá na Barra da Tijuca, eu acho que na Praia do PP, se não me engano, né? E, cara, o terceiro dia, né, cara, é a soma de todas as dores, né? É a soma de todas as dores, cara. E, cara, foi difícil, foi complicado para todo mundo, tava muito quente nesse dia, cara. Eu me lembro que eu passei por um trecho, eu acho que eu já tinha completado a primeira maratona, nós estávamos no quilômetro 50, era mais ou menos 11h30, meio-dia, cara. E aí, correndo aqui, cara, eu comecei a ter um princípio de insolação, bicho. Porque eu olhava, cara, era uma retona, uma estrada, uma pista, né? E eu olhava pra pista, você via aquele... Não tá muito quente, você vê o asfalto, né? Ali, aquele parece que tá ali... Parece que tá derretendo, né, galera? Isso, assim. Borbulhando. E, cara, eu olhava, bicho, eu via a boia da natação, cara, que era uma boia azul.
no fim da estrada. E, cara, pelo amor de Deus. Aí eu fechava meus olhos aqui e digo, não. Aí eu olhava, tava a boia no mesmo canto. Cara, a insolação. E aí eu me lembro que eu pedi pros meus staffs, né, pra parar no primeiro posto. E daí pra eles lá pegarem gelo. E aí molhei minha cabeça pra dar uma acordada, né, bicho? Mas, cara, eu me lembro que os 5 quilômetros finais, minha maior preocupação dentro desses 3 dias, que fique bem claro, era terminar, cara. Era terminar. E eu confesso que, assim, hoje, né? Porque quando você vai fazer a prova pela primeira vez, cara, o maior medo que você tem de quebrar, né? De não terminar a prova. E assim, eu tava muito confortável, cara. Tava muito bem, tava muito feliz, cara. Tava muito feliz nesses 3 dias. E nos quilômetros finais da prova, né? Eu me lembro que faltavam mais ou menos assim, uns 5 km. Eu comecei, sabe, a pensar em tudo, né? Pensar, assim, quanto a gente se dedicou, quanto a gente se doou, quanto a gente sofreu, quanto a gente chorou, quantas dúvidas nós tivemos. E aí, quando você cruza, cara, aquela linha de chegada, eu tive a grata sorte de chegar com um irmão meu, né? Não um irmão de sangue, mas um irmão, mesmo assim, de alma, que é o Anderson, que terminou comigo essa prova, né? Nós nos tornamos os primeiros cearenses da história a terminar a prova de Ultraman. E a gente chegou junto, cara, sabe? Aquela coisa que a gente se encontrou no meio do caminho, eu vi que ele tava meio ruim. E aí tinha aquela coisa, vamos estourar o tempo e tal. E o meu staff, cara, vamos. Eu tava inteiro, tava mais inteiro do que ele. E eu me lembro que eu disse pra ele, ou chegam os dois hoje pra fazer história, não chega nenhum pra fazer história. E nós chegamos juntos, graças a Deus. Me lembro que faltava lá uns 20 minutos, 15 minutos pra estourar o tempo. E eu acho que... daí eu digo pra ti, cara, que assim, na minha vida, assim, a gente tem muitos momentos de alegria e de felicidade. Mas eu confesso, assim, de realização, aquele foi um dos momentos de maiores realizações pra mim na minha vida, sabe? E como atleta, pra mim, eu sempre destaco isso. Foi um momento de maior realização como atleta pra mim. Porque, cara, fazer um Ultraman, o maior troféu que a gente tem quando a gente finaliza uma prova dessa, cara, é reconhecer, sabe, que com todas as dificuldades, né, com todas os intempéries que tem uma prova dessa, que você é capaz, sabe, você é capaz de conseguir alcançar seus sonhos, né, e de que você também nunca consegue alcançar nada sozinho. Eu sempre digo, cara, é só aquele dia que eu cheguei, no dia 3 de abril de 2016, quando eu cheguei ali na Barra da Tijuca, e ultrapassei aquela linha de chegada, eu não ultrapassei só. Eu ultrapassei com meus 2 staffs, que se não fossem meus 2 staffs, que são os meus 2 anos, você teve a oportunidade de ser staff. Staff não ganha a prova, mas ele faz o atleta perder. Se não fossem eles, cara, eu não tinha chegado. Esse é o apoio da minha família também, eu não tinha chegado, os meus amigos, cara, eu não tinha chegado, aqueles que acreditaram. Não, apesar de você ser premiado de maneira, digamos assim, individual, mas não é um prêmio individual, cara, é um prêmio coletivo, sabe? Eu levo muito isso, né? O que eu consegui, eu não consegui só, eu não teria conseguido sem meus staffs, sem os meus amigos, sem a minha família, eu não tinha conseguido. E aí é um ensinamento que o B, cara, ele deixa pra gente, sabe? Porque, cara, eu sempre digo, nos momentos de sofrimento que a gente tem durante a prova, e você compartilha isso com os outros atletas, a gente vê outros atletas sofrendo, mas mesmo assim, aquele cara que tá ali sofrendo junto contigo, ele passa por ti, dá uma mensagem de apoio, sabe? Dá um sorriso pra você, dizendo, olha, vai dar certo e tal, de pessoas que você nem conhece, nunca viu. E é aquela história, como eu te disse, você começa a prova, você não conhece, é estranho, aí no final você acaba chamando o cara de irmão. E até hoje, por exemplo, eu tenho várias pessoas daquele ano, que até hoje eu converso. O Alex é um, cara, o Alex é um irmãozaço que eu tenho, que sabe, de coração mesmo. A gente tem, graças a essa prova, cara, Luna, o Andrews, enfim, cara. São pessoas assim que... Porque é um perrengue. Por mais que seja assim
é até estranho, né? A pessoa ficar investir tanto numa realização de uma coisa que parece, né, que não faz sentido, né? Mas é um perrengue muito grande. Mesmo você estando treinado, como você mesmo falou, não tem como você estar 100% pronto para um negócio desse. Não tem nem como você... por exemplo, quando você está treinando para um 70.3 ou para um Ironman, eventualmente você faz o pedal, por exemplo, né? No Ironman você faz 180. Você não chega a fazer os 42 da corrida, né? Você chega ali nos 30 e pouco. Eu já vi gente fazendo 35 e tal. Mas são distâncias que você chega perto, né? Mas no Ultraman você vai fazer o quê? Você vai correr 60, 70 quilômetros para testar? Você vai correr 350 quilômetros para ver se você tá bem para fazer a prova? Realmente é um processo complicado. E aí, quando você passa isso... Eu não fiz ainda o de triatlon de ultradistância, mas eu já fiz corrida. E assim, sem estar plenamente treinado. E é por isso que eu quero muito fazer o Ultraman, e é por isso que eu tenho muita convicção que eu vou terminar. Eu só não vou terminar se der um problema... Porque assim, abrindo um parênteses, sabe aqueles depoimentos que tem no final, que todo mundo conta a sua história? Eu esqueci o nome dele, mas eu vou pesquisar e depois eu vou publicar. No ano que eu fui, em 2019, que eu fui com o Alex, teve um médico, inclusive ele ficou no top 5, um médico, eu esqueci o nome dele agora, que o cara é bruto, é brabo mesmo, ficou, para você ficar no top 5 do UB, você vê que não é um cara fraco. Ele, no depoimento dele, ele falava que, tipo, essa história de desistir não é uma opção, ela tem que ser revista, porque às vezes não desistir pode ser um problema muito grave para sua saúde. Às vezes você desenvolver ou adquirir uma lesão que vai te deixar fora do esporte por um ano. Não é pior? Não era melhor ter desistido? Eu achei bem interessante, eu vou até procurar a aluna para ver se consigo gravar um podcast com ele. Mas eu tenho uma mentalidade, uma cabeça muito forte, assim, sabe? Para eu desistir de uma coisa tem que ser um negócio muito, muito pesado. E eu já fiz corridas. O máximo que eu fiz, eu acho que foi 60, ultramaratona de 60 quilômetros. Foi 55 ou foi 60, eu não lembro agora. E eu percebi isso. E eu já fui staff várias outras vezes. Já fui staff de um ex-treinador meu que fez 100 quilômetros. Já fui staff de outros também que fez distâncias menores também. Eu sempre tive envolvido com esse universo das ultradistâncias, exatamente por causa dessa... por ser uma prova autossuficiente, os atletas, eles realmente se ajudam, né? É bem diferente da vibe de você fazer de uma prova rápida mesmo, que não é desmerecendo dizer que o atleta de prova rápida ele é mais competitivo, ele é menos ele é, sei lá, ele é menos legal do que o cara que faz, não é isso, é porque é o próprio da prova, né? Numa prova curta, a competição fala mais alto, né? Na prova de longa distância é um perrengue, então você termina se aproximando muito das pessoas. Você passa muito tempo com uma pessoa numa situação difícil, que é o que normalmente na vida aproxima as pessoas. Você está com um problema, né? E tem aquela pessoa que te acompanha por aquele período, normalmente você vai ter uma relação com aquela pessoa diferenciada, né? É a mesma coisa nas provas de ultradistância. Você pode até ter passado pouco tempo com ela, mas o perrengue que você passou junto com aquela pessoa aproxima muito as pessoas, né? Daí você quer ver uma diferença? Volto a dizer assim, a gente fala assim, né? Porque dizer assim que prova de ultra triatlon, de ultra endurance, seja melhor ou pior do que as provas, digamos assim, com volumes menores, digamos, nesse patamar, certo? Mas você quer ver a diferença grande? Cara, eu me lembro o nome de todos os atletas, todos os caras que competiram comigo em 2016. Essa é a diferença. A gente reconhece pelo nome e não pelo número, cara.
Você pega uma prova de 30x13 que tem aquela multidão de gente, você não conhece ninguém. Nessa prova, você conhece. Eu me lembro. O Luna tem uma frase muito bonita, cara, que ele disse pra mim assim, porque às vezes a gente conversa muito, às vezes eu ligo pra ele, a gente questiona muito sobre essa vibe do triatlon, né? E eu digo assim, Luna, eu sempre questiono com ele, rapaz, o B, quando ele começou com, se não me falha a memória, acho que foram com 9 atletas, né? 9 atletas que fizeram a prova. E hoje em dia você tem uma lista aí de 300, 400 pessoas se candidatando aí para 34 vagas ou 37 vagas, eu não lembro bem. Tá mais difícil hoje, bem mais difícil ser selecionado. Pois é, muita gente, cara, e muita gente boa. E aí eu disse pra ele, Luna, cara, como é que o B vai lidar com isso, né, cara? Porque, assim, a prova que hoje, assim, querendo ou não, é uma prova que é reconhecida nacionalmente, né? Que tem o seu know-how, né? Que tem a sua importância no calendário nacional. E aí eu perguntei, cara, como é que vai ser? Digo, André, ele me disse, André, no dia que nós fizermos um B e a gente não chamar vocês pelo nome de cada um, essa prova perdeu o sentido. E eu acho que é bem por aí, sabe? A vibe da coisa, né? Eu sempre digo, a prova de ultra distância, cara, ela instiga muito. E aí eu vou até entrar para um lado assim, digamos assim, mais filosófico, não é muito a minha área não, mas a gente tem que entender um pouco disso, porque assim, cara, cada um de nós é inato. É que tem muito tempo para pensar na vida, né? É inato de cada um de nós, Odair, que a gente tem um herói dentro de nós. E todo mundo quer fazer esse herói que nós temos emergir, né? Todos nós tivemos infância, e aí também faz parte do próprio desenvolvimento de cada indivíduo, a gente ter essas referências, né? Você tem um super-herói que você gosta mais que o outro, e você quer ser igual a ele. Comigo também não foi diferente, né? E daí o que acontece? Quando a gente vai para o esporte, a gente vai para uma prova de ultra distância, ele instiga muito esse culto do herói que você tem dentro de você. E aí vem o que você falou do médico, da questão da superação, né? Que aí a gente tem que ter muito cuidado. Porque o que acontece? Uma prova dessa, e aí também agora eu vou entrar puxando um pouquinho aqui brasa para minha sardinha. Cara, a gente faz pesquisas, a gente tem um grupo de pesquisas aqui na Universidade Estadual, que a gente pesquisa assim, especificamente atletas de ultra distância, né? Basicamente, a gente está tendo agora somente um nicho mais de corredores de ultramaratona. Cara, e você não tem noção, isso pegando até os atletas mais preparados, mais experientes, os níveis de lesões teciduais que os caras têm depois de uma prova dessa. Lesão renal, lesão hepática, lesão muscular e por aí vai. O corpo ele dá um 360. E isso a gente está falando de pessoas que se preparam, que têm um lastro, uma experiência. E dentro dessa experiência, por incrível que pareça, os atletas experientes, você nunca vai ver um atleta experiente ele fazer com que o seu corpo ele entre em colapso. Ele nunca vai deixar. Primeiro porque quando ele perceber isso, ele vai fazer o que o médico disse. Ele vai desistir, ele não vai se colocar em risco. E esse aqui é o problema. Porque muitas vezes, quando a gente vê, por exemplo, uma prova de ultradistância, ela ser tão criteriosa para selecionar nossos atletas, é por conta disso. Porque essa coisa do herói que nós temos, que a gente quer fazer emergir, e que o esporte ele sinaliza muito nesse sentido de superação, e aí tem algumas frases que assim, eu sou muito reticente com relação a isso, tipo assim, não vamos citar nomes, mas tipo assim, a dor é passageira, a glória é eterna. Cara, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, isso é um perigo. Tá entendendo? Então, o que acontece? Movido por esse tipo, digamos assim, de insight, os caras vão e querem fazer a coisa sem uma preparação. Às vezes, pode ter até uma preparação adequada, mas não tem a vivência, a experiência, né, de ter um feedback, ter aquela leitura de percepção de esforço que diz assim, olha, cheguei no meu limite, eu vou parar. Mas aí o que acontece? Baseado muito nesse insight de que você como é que eu posso dizer? Você é imbatível, você ultrapassa esse limite. E aí que tem o perigo.
Por isso que, assim, eu sempre digo, ultradistância é uma coisa que é muito basilar para mim. Você tem que ter experiência, você tem que ter vivência com muitas provas, né? E você ter aquela escadinha, né? Para não ter, no meio do caminho, você encurtar a carreira. Porque o grande problema é que, assim, o mundo que a gente vê, ele é muito imediatista. A gente, às vezes, vê... Eu tenho atletas, né? Às vezes, a gente tem atleta que o cara terminou de correr aqui 10 km e o cara já quer correr 100 km. Né? Vale 10 vezes o que o cara correndo. É outra história. É outra conotação. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Pode crer. Vamos aproveitar que a gente entrou nesse assunto sobre treinamento. Eu tenho acompanhado no seu Instagram e você vem compartilhando bastante conhecimento sobre esse universo da ultradistância. E aí, me veio... você até começou a falar um pouco agora, né, sobre esse assunto, sobre essa questão de pular etapas, né, de você construir um lastro até chegar... Mesmo que você entenda o perfil da pessoa, que, por exemplo, eu sempre me coloco como exemplo porque eu sou a pessoa que eu mais conheço, então é mais fácil para mim. Então, eu tenho uma certa dificuldade de ser rápido na corrida, entendeu? Eu tenho até uma amiga minha, a gente foi fazer um treino de tiro semana passada, que ela falou, velho, você tem um cardio legal, você tem ela não é profissional, não. Ela já ganhou uma prova de distância de Ironman aqui, ela é muito forte. Mas ela falou, você tem que aprender a correr desconfortável. Você só quer correr de boa. Eu disse, pois é, velho, mas eu não sei por que eu deveria, assim, aprender a... Tem pessoas que têm essa vibe. Não, eu quero ter um tempo legal. Essa é a motivação dela. O desafio da pessoa é baixar o tempo, né? Fazer um tempo melhor. E eu entendo perfeitamente. Eu já quis isso. Até eu começar a me conhecer e perceber que, assim, não é bem o meu perfil. Eu tenho uma impressão que e até onde eu me sinto melhor eu fazer um volume maior com um ritmo mais controlado, entendeu? Eu prefiro, por exemplo, dando um exemplo bem elementar, né? Tipo, eu prefiro correr 15 quilômetros com o meu coração calmo ali, minha frequência calma, do que correr 5 com o coração na boca, entendeu? Como é que você consegue, como treinador, você percebe isso nas pessoas? Existe isso? Ou qualquer pessoa é capaz de ser rápido também? Esse lance de você conseguir... Eu, por exemplo, sempre preferi. Desde que eu conheci o Alex, há alguns anos atrás, eu não lembro exatamente quanto, que ele me contou sobre a primeira participação dele, eu sempre tive a vontade de fazer o B. E, assim, o Ironman... né, a distância do Ironman, seja da marca ou não, que a gente tem uma prova aqui em Maceió, que é o Guerreiro de Ferro, que eu me animo bastante para fazer, ela era um pré-requisito, né? Você precisa ter uma prova de distância de um Ironman nos últimos, se eu não me engano, 18 meses, para sua candidatura ter relevância. Mas, tipo, eu só queria fazer o Ironman por causa disso. Eu já queria ir direto para o Ultraman, para o UB, entendeu? A minha, tipo, eu fazia corridas de 5, de 10 quilômetros aqui na Orla de Maceió, eram as corridas legais, divertidas e tal, mas eu gostava mesmo era da Ultra, de 50, de 55, que eu já fiz aqui, entendeu? Você percebe isso nas pessoas? Isso existe mesmo, de pessoas que são... mesmo que você precisa ter esse desenvolvimento, esse lastro, você precisa ter um degrau de cada vez. Você identifica que tem pessoas que para ela a prova mais curta realmente não ela pode ir direto para uma prova grande? Cara, sim, é possível.
Agora Cara, sim, daí. Desculpa interromper. Eu falei, disse quase nada, não foi? Não, mas deu para entender. É porque é o Deu, seguinte, né? tem uma coisa dentro do treinamento esportivo que é que a gente não pode descaracterizar, que é o princípio da individualidade biológica. Cada um é cada um, né? O que acontece? Tem atletas que se sentem mais confortáveis em determinado ritmo, né? Num ritmo mais lento. Tem atletas que se sentem bem com aquela acidose, o cara produzindo lactato, a frequência lá em cima, tá entendendo? Hiperventilando, tem gente que se sente bem. Agora é lógico que, assim, essa questão da adaptabilidade, né? Essa questão é importante porque o que acontece? O que eu sempre digo, o aspecto físico, é lógico, que é primordial para você se aventurar numa prova de longa duração. Mas o interessante é que a gente tem uma certa experiência, porque o que acontece? Dentro de uma prova de longa duração, a gente tem, inclusive, tem até uma nomenclatura que nós usamos, que é estados transitórios de fadiga aguda, ou seja, quebrar. Você tem esses momentos que você tem esse estado de fadiga, né? Você tem esse decréscimo. Esse decréscimo pode ser por depressão energética, pode ser por acidose no músculo, diversos fatores, né? A temperatura pode provocar fadiga, né? Então, todos eles em conjunto. Então, o que acontece? Dentro uma situação dessa, um atleta que ele já vivenciou isso por algumas vezes no treino, ele cria estratégias mentais ou até estratégias, digamos assim, mecânicas de poder se desvencilhar daquela situação. Por exemplo, tem atletas de ultramaratona, uma coisa que você vai ver, que você já viu em prova de ultradistância. Tem atleta, e a grande maioria assim, os caras estão lá sofrendo, lá correndo 100 km. O cara tá lá no quilômetro 80, morrendo, se arrastando, mas o cara tá rindo e contando piada. Mas Bem por que assim. isso? É uma estratégia comportamental que os caras têm, de estar ali contando piada. Para quê? Para naquele momento, eles, digamos assim, eles saírem pelo menos mentalmente daquela situação momentânea que eles estão e direcionar a cabeça para outro foco, né? Esperando voltar. E aí isso é importante nesse sentido. Mas de fato, realmente, você pega, por exemplo, a gente tem atletas que são mais lentos e atletas que são mais rápidos. E como é que a gente identifica isso? É um processo mais complexo, né? A gente teria que fazer uma biópsia muscular e tal para ver o gradiente de concentração de fibra rápida e fibra lenta, né? A gente tem isso, mas na grosso modo, eu acho que assim, no esporte a gente tem que ter satisfação, e aí, como você disse, a pessoa que você mais conhece é você. A pessoa que você mais conhece é você, a pessoa que eu mais conheço sou eu mesmo. Então, a partir do momento que eu tenho essa leitura do que eu sou capaz, do que eu não sou capaz, do que eu sou melhor, do que eu não sou melhor, é a partir daí que eu começo a, digamos assim, condicionar e bifurcar esse raciocínio num caminho que me leve dentro de uma competição ou dentro de um sistema de treinamento, digamos assim, com que eu me sinta confortável, que eu sinta que eu sou apto, eu sou bom naquele dali. Isso daí só quem pode dizer é você, né? Se você se sente confortável, se você é um atleta mais lento, que se sente confortável em prova de longa distância, o caminho é esse. Eu também sou assim. Em provas, cara, provas curtas, cara, eu não gosto. Eu não gosto. E por incrível que pareça, os meus resultados como triatleta, antes de fazer prova de longa duração, meus melhores resultados foram em provas de alta intensidade. Aquelas provas de sprint de Olímpico que você chega ali, sabe, hiperventilando a frequência a 200 e tarará, o coração querendo sair pela boca. Foram os meus melhores resultados, mas só que eu não gosto. Então, o que acontece? Eu migrei também muito para essa parte das provas de ultra endurance por conta disso. E até ser antagônico a gente falar isso, né? De se sentir mais confortável, né? É uma prova de 12, 10, de 2, 3 dias, né? Você dizer que fica mais... Eu me sinto mais confortável, eu me sinto mais à vontade, né? Você se descobre mais, né? Então, o que acontece? Isso é um caminho que o próprio atleta, ele vai descobrindo de acordo com o tempo. O tempo vai passando, ele vai se descobrindo. É lógico que acontece que você é capaz de se tornar um atleta rápido, sim. Com a preparação adequada, você é capaz de
se tornar um atleta mais rápido de acordo com o seu nível de aptidão, com a sua idade, né? Com a sua história, né? Como um atleta, é capaz sim. Agora, o que acontece? É um processo. É um processo que você tem que tá ali encaixado. O que eu sempre digo para meus atletas, você treinar, por exemplo, uma prova de 100, uma prova de 50 km, é diferente de treinar para uma prova de 10. Fisiologicamente, é totalmente diferente. O tipo de preparação, o tipo de método que se utiliza é totalmente diferente. Você pega, por exemplo, uma prova de longa duração, o que acontece? A gente tem em mente o quê? Que o cara tem que fazer muito longão, tem que fazer muito aeróbico, né? É óbvio que isso aí é uma coisa que eu estaria sendo louco se eu dissesse que isso não é importante. É importante, é fundamental. Só que acontece, esse volume de treino, ele não pode ser, vou fazer só longão agora, vou correr 100, vou correr todo dia 20, 30, 40, só volume, aí esqueço o treino de intensidade. Não é por aí. Você tem que equacionar. Agora é lógico que o que acontece, quando eu trago, por exemplo, um treino de 10, de 5 km, aí o que acontece? Eu vou ter mais treino de limiar, treino com a intensidade mais alta. Vai ter treino aeróbico? Vai. Dependendo também do nível do atleta. Agora, o que acontece? Você vai muito da cabeça do treinador. E ele reconhecer o atleta que ele tem. Né? E descobrir isso. Né? Isso, logicamente, que não é tão fácil. O treinador vai descobrir isso de acordo com o dia a dia, com o atleta, com o treinamento, o feedback que o atleta vai dando para ele. Diante disso, ele vai, né, lapidando essa pedra. E aí, com a experiência dele, o treinador ele vai dizer, olha, cara, tu vai se dar bem para isso aqui. Para isso aqui já não dá certo. Vamos fazer isso aqui? Meu sonho é fazer, mas vamos começar por aqui. Vamos fazer pela escadinha. Por quê? Porque, daí, cara, o que a quantidade de lesões osteoarticulares que nós temos em atletas de ultra distância não é brincadeira. Lesão de fascite plantar, lesão ligamentar no joelho. Mas por quê? Não é por conta da intensidade, por conta da repetição, muito volume, muita sobrecarga. Isso gera um estresse articular grande, um estresse ósseo. E aí, quando o cara menos espera, o cara tá quebrado. O cara não sabe por quê. Mas por quê? Repetição demais. Então, o interessante quando a gente fala de ultradistância é a gente entender que tem um processo, tem uma caminhada, tem uma jornada para você chegar bem, chegar seguro e chegar saudável. Porque uma das coisas que acontecem muito também em ultra endurance é de o atleta ele chegar mentalmente e emocionalmente muito estressado. Porque o cara fica naquela. Tá lá, o cara vai correr 100 km. Vamos imaginar que o cara correu só 20 km, né? O maior volume que o cara correu. E aí o cara programou para ele no fim do ano correr 100. E aí o cara botou na cabeça que quer correr esse 100. Beleza. É possível fazer? É. A gente também não tá aqui para frustrar também ninguém. Só que o processo para esse atleta é mais arriscado. Por quê? Porque ele vai ter que enfrentar um nível de sobrecarga de treino, de volume de treino grande. Ele vai ter que ter uma capacidade de recuperação, porque o atleta bom não é só aquele atleta que aguenta a porrada, não. O atleta bom é aquele que aguenta, que incorpora o treino e consegue recuperar rápido. Isso também leva tempo. Tem todo esse processo. Aí o que acontece? Renúncia da família. O cara tá ali domingo, a mulher doida pra ir pra praia com os filhos. Não, eu tenho um longão, aí o cara chega estrupiado. Vou. O cara bota pra... É confusão, você sabe. Sim. Então o que acontece? Tem todo esse processo e isso vai acumulando durante o tempo de preparação e o cara chega estressado, com cortisol lá em cima, preocupado porque tem que chegar. Então o que acontece? Da minha opinião, não é assim um nível de condicionamento ideal para o cara chegar lá. Na minha concepção, o cara tem que chegar, por exemplo, pegar aqui o exemplo do UB. Na minha cabeça, o cara tem que chegar na prova do B, no dia que o cara estiver ali naquela praia ali, naquela enseada lá em Ubatuba, o cara tem que estar com a cabeça ali leve, sem se preocupar com nada, sem se preocupar com performance. Mas ao mesmo tempo, ele assim, ter a certeza e a confiança de que ele é capaz. De que quando ele olha para trás, ele viu que ele passou por todo o processo e sedimentou isso. E agora é só mesmo de comer pipoca e se divertir.
É mais ou menos por aí o que eu acho com relação a essa questão. Joia. Massa. Eu basicamente, assim, eu achei interessante quando você falou aí de fascite plantar, porque até hoje, de vez em quando, eu sinto também. E eu tive uma ligeira inflamação na fibra iliotibial exatamente depois de uma ultra de 50 quilômetros que eu fiz sem me preparar adequadamente, né? Recuperei e tal e aprendi a lição. Mas vem cá, eu queria que você falasse um pouco agora, né, sobre planos. Porque eu sei que você tem a sua assessoria, tem seus atletas e tal, mas como atleta, o que é que você pretende ainda fazer? Cara, eu sou um cara, assim, eu vou entrar nos meus 47 anos de idade, mas eu sou muito sonhador, cara. Eu sou muito menino com relação a isso, sabe? Uhum. O triatlon, como eu te disse, é um esporte muito bacana que ele te faz sonhar, mas te faz transformar esses sonhos em realidade, né? Por mais que o seu sonho às vezes seja louco, maluco, né? Eu próprio sou um exemplo disso. Ele é possível, né? Desde que você acredite e tenha coragem de passar pelo processo. Cara, assim, eu tenho um grande sonho. Mas tenho vários sonhos, mas um dos grandes sonhos que eu tenho, né? Aliás, são muitos, vamos pegar agora só de outra distância. Eu tenho um grande sonho de voltar para o UB, né? É incrível, é sensacional, tenho muita vontade de voltar para o UB. Inclusive, até alguns anos eu tentei voltar, mas sempre teve uma coisa que não deu certo, às vezes questões econômicas ou até mesmo de plano familiar. Mas eu tenho um desejo muito grande, cara. Eu acho que eu não sei, né? Minha mulher que às vezes me pergunta, rapaz, quando é que isso vai parar? Mas eu tenho muita vontade, cara, de fazer um Deca Ironman, cara. Eu acho que, eu não sei, na minha cabeça hoje, se eu fizer um Deca, eu acho que, cara... Você sossega. Eu acho que eu vou tentar sossegar, cara. Porque chega um Deca e você tem um Double Deca. Né? Tem, enfim... Inclusive, aí tem até um dos caras que eu admiro pra caramba, né? Que tá tentando aí fazer 100 Ironmans em 100 dias, né? Que é o James Lawrence, né? O Iron Cowboy, né? Uhum. Acho que ele tá no dia 63 hoje, se eu não me engano. Cara, o cara é sensacional, bicho. Porque a gente percebe que o limite, assim, o ser humano não tem limite, né, cara? Eu acho que a gente também não pode se limitar. Mas, assim, é um grande sonho que eu tenho, né? De voltar a fazer um Mundial. A gente fez um Mundial em 2019, a gente fez 3 Ironmans. Não é fácil. Não é fácil, é outra história para outro podcast, cara, porque assim, só corra rápida, engraçado, né? Cara, assim, eu sempre acompanhei essa prova lá no México, e assim, eu vi as fotos, eu conversava muito com o organizador, e assim, o clima quente, né? Sol ensolarado e tal. E eu digo, pô, no México deve ser quente, né, cara? E daí eu conversava muito com o organizador, o Beto, né? O Beto Vidia, que é um cara também sensacional. Eu perguntei, Beto, como é que é aí a temperatura, o clima aí? André, você conhece Brasília? Eu digo, conheço. Pronto, é igual. Beleza. Ó, daí, cara, eu saí daqui sem nenhuma calça jeans. Sem nenhuma calça jeans. E você vai entender. Cara, quando eu cheguei lá, parou uma frente fria vindo do Pacífico. Tu tem noção do que é um nordestino sem uma calça jeans, cara, ali, magiando entre 9 graus e 11 graus de temperatura. Não é muito confortável, não. Cara, bicho, e pra nadar, cara, pelo amor de Deus. Quando eu caí na água, eu pensei que eu ia morrer. A sorte é porque o Sérgio Cordeiro também tava lá, tentando fazer um Deca. E aí ele viu, cara, que eu pensei que eu ia me afogar. Ele, calma, não sei o que, respira. Mas, cara, horrível. Mas isso é outra história, né? Mas eu tenho muita vontade de fazer um Deca Ironman, cara. Eu acho que o Deca, pra mim, ainda, assim, não tá na minha cabeça ainda. Aquela coisa que eu tô esperando vir, o chamado, né? Pra poder ir. Mas, assim, eu tenho muita vontade de fazer um Deca, né, cara? E de voltar pro B, cara. Que eu acho que o B é... Cara, sem palavras, cara. É a prova. Show de bola.
Pois é, eu não tenho, o B eu tenho muita vontade de fazer, está nos meus planos, né? Eu tive que adiar um pouco, mas tá nos planos. Mas Deca Ironman eu acho que não rola não, porque o preço, eu acho que é um preço muito alto, e o preço que eu falo não tem nada a ver com grana, entendeu? Eu acho que não vale a pena não. Cara, assim, mas eu acho que por mais que a gente entenda que a maior parte dos limites são psicológicos, são mentais, são crenças, mas eu acho que tem coisa, bicho, que não dá não, velho. Tem limites, cara, que eu prefiro deixar eles limitantes, entendeu? Cara, mas assim, bicho, lá no Mundial é muito engraçado, bicho. É assim, uma vibe muito parecida com o do B. Assim, eu tive a sorte também de estar nessa prova lá também com ídolos, né, que se tornaram amigos, né? Como eu te disse, o Daniel de Oliveira, um cara espetacular. O que o cara fez lá no México, ele fez 20 Ironmans, cara, lá. Não é brincadeira, não é fácil. Sérgio Cordeiro também, o cara é reconhecido mundialmente, a gente tá lá com o Serginho, o cara é reconhecido por americano, por todo mundo, é uma lenda viva, entendeu? E eu acho que, assim, assim, na minha opinião, esses dois caras ainda são muito mal, como é que eu posso dizer, ainda não são tão bem vistos como deveriam ser pelo nosso esporte, entendeu? Uhum. Eu acho que são dois caras sensacionais. Sérgio Cordeiro, então, nem se fala. A história do triatlon nacional passa pelo Serginho Cordeiro. Eu acho que, assim, merecem um reconhecimento muito maior pelo que fazem, né? Pelo país, né, cara? Que, afinal de contas, assim, um dos orgulhos que a gente tem quando a gente... Pelo menos que, assim, que eu senti, né? Eu, particularmente, é de você representar o país numa coisa, cara, que você vê ali que tá ali os caras mais loucos, né? E mais resistentes do mundo, cara. Mas, enfim, é uma outra história. Mas eu sugiro a você que você chame Serginho Cordeiro e Daniel, cara. Os caras, a história ali, cara. Os dois, eu tenho já estão nos meus planos. O Sérgio Cordeiro, eu cheguei a gravar uma mini entrevista com ele em 2019. Só que, assim, como eu peguei ele meio que ele se arrumando para ir embora já, né? Aí eu peguei, assim... Ele é assim. No estacionamento, com o fundo era a saída lá do hotel. Aí, tipo assim, eu achei que não estaria à altura. Como eu sou do audiovisual, entendeu? Eu me preocupo muito com o áudio, com a luz, com as coisas. Eu gosto de fazer gosto de fazer as coisas com cuidado, entendeu? Com carinho, assim. Aí eu achei que não estava à altura, entendeu? Não estava à altura. Eu queria, mas eu pretendo, tipo, esse ano, inclusive, que eu não faria, né, o Ultraman, quer dizer, em 2020, não, esse ano mesmo. Meio confuso, né? Esse calendário tá meio doido. Mas é todo mundo. Eu tinha falado com o Luna que eu não seria staff, né, de ninguém, né, em 2021. Depois o Alex me chamou para ser o staff dele e que eu iria para o UB para fazer um documentário, né? Porque o ano que eu fui com o Alex, eu sou apaixonado pelo vídeo que eu fiz lá. É um vídeo grande, tem mais de 40 40 minutos. Não Vi você me fez chorar junto com o Foi, velho. Toda vez que eu começo a assistir, eu choro de novo. Foi. Por mais que eu tenha muito carinho por aquele registro, eu queria fazer um da prova, entendeu? Eu queria ir um sem, porque é óbvio, né? Eu fiz o melhor que eu podia fazer, mas eu sabia que a minha missão era ser staff do Alex. Era blindar ele, né? Eu fui muito preocupado com isso. Eu não quero deixar que a gente até teve algumas coisas externas que sempre tem, né? Tipo, da prova, né? Disso. Não, eu não quero que essas outras preocupações cheguem para ele. Então, a minha preocupação principal era ser staff. Era fazer com que o Alex fizesse a melhor prova
que eu pudesse ajudar. E aí, quando desse, eu filmava aqui, filmava ali, e no final ainda ficou um trabalho que eu gosto muito. Aí, mas esse ano eu queria fazer um com a prova inteira, né? Entendeu? Fazer um negócio bem legal, e aí ficou meio adiado ainda também. Cara, vale a pena porque, assim, são atletas, né? São atletas no desafio ali hercúleo, vamos dizer assim, mas, cara, são seres humanos, cara. A gente vê o que é que o ser humano, ele é capaz de fazer, né, com o seu corpo, mas a gente também consegue ver, assim, o que há de bondade nas pessoas e como o esporte ele faz isso aflorar nas pessoas, né? O lado bom, o lado positivo, o lado humano. Infelizmente a gente vê nesse mundo que tá tão assim, né, conturbado, né? Mas provas dessas, elas fazem emergir o que há de melhor nas pessoas, cara. E assim, eu sou muito grato ao UB, cara. Sou muito grato ao Ultraman, sou muito grato ao Luna, ao Andrews, a toda a equipe, sabe? Eu com certeza, logicamente eu saí um outro atleta daquela experiência, mas eu saí outra pessoa. É uma experiência transformadora daí. Quando você, Deus quiser, quando você passar por aquela linha de chegada e você for dar o seu mergulho no mar, você vai se sentir uma pessoa diferente. Isso aí eu te garanto, cara. Espero muito. Meu caro, muito obrigado, foi uma conversa muito, muito legal. Espero aí que você volte lá pro B. Tomara que você volte no ano que eu conseguir ir também, que aí a gente... Quem sabe, né, cara? A gente não larga junto, né, bicho? Pois é, a gente marca uns treinos aqui em Maceió e outros aí em Fortaleza. Quem sabe a gente não larga junto, né, cara? Vamos ver se dá certo aí. Vamos ver. Obrigado pela companhia aí, pela sua disponibilidade também. Para a gente finalizar, eu queria que você deixasse aí um recado, uma mensagem para a galera do canal. Cara, eu vou utilizar uma frasezinha que eu usei muito quando eu estava subindo aquela Serra do Piloto e quando eu achava que não ia dar certo. Que é uma frase do Fernando Pessoa, né? Que diz o seguinte, que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Não tenham alma pequena, cara. Não deixem de acreditar no sonho de vocês. Por mais absurdo, por mais gigantesco que esse sonho ele possa ser para você, mas acredite que você é capaz de realizar. Passe pelo processo. O processo é maravilhoso, cara. O processo, às vezes, é melhor do que a jornada, é melhor do que o próprio troféu. Valeu, obrigado aí. Com certeza. Eu compartilho do seu pensamento. Mais uma vez, obrigado. Tamo junto. Precisando aí do triatlon de boa, só chamar. Eu que agradeço aí, Odair, pela oportunidade, viu? Parabenizar você aí pela sua disponibilidade também de estar puxando aí esse assunto, né, cara, que é triatlon, que todo mundo gosta, pela sua disponibilidade. A gente vê que você, assim, é um atleta que tem muita paixão pelo esporte, né? Isso aí faz com que realmente você consiga, né, realmente almejar aquilo que você consegue nesse esporte. Que a primeira coisa, você tem que ter amor e ter paixão por isso. E você tem muito, viu, irmão? Valeu, parceiro. Tamo junto. Obrigado aí, rapaziada. Se você está assistindo até agora e ainda não é inscrito no canal, está assistindo pelo YouTube, se inscreve aí. Se você estiver ouvindo nas plataformas de streaming, coloca aí a gente nos favoritos. Valeu, André, valeu todo mundo. Valeu, garotinho. Fica com Deus. Abraço.